Olá, seja bem-vindo mais uma vez nesse canal. Eu espero que você seja abençoado com essa palavra e Deus possa falar profundamente ao seu coração. O que todos dizem quem é Jesus. Mateus, capítulo 16, de 13 a 19. Você pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. E eu sei que nesse momento é um momento que tudo pode acontecer, não é? Mas eu peço a você que se dedique um tempinho aí na palavra de Deus. Peço que você não deixe que nada nem ninguém distraia você. Peço que você preste atenção, porque talvez a bênção que Deus tem para você, para te dizer hoje, é para hoje, né? E não permita que nada nem ninguém te atrapalhe. E em nome de Jesus, que Deus possa conceder a você aí nesse momento um tempo para você realmente ser ministrado ou ministrada por Deus. Todos abriram a sua Bíblia, todos acharam o texto. E antes da gente ler esse texto, eu quero já fazer a introdução e dizer sobre o que isso tem a ver com o nosso tempo. Mais uma vez eu quero lembrar que nós estamos atravessando um tempo na história humana, certo? Onde as pessoas estão perdendo as importantes referências nas suas vidas. Elas estão perdendo as referências de pessoa, referência praticamente de tudo. Elas não guardam certas referências pessoais ou regionais, locais. Tudo hoje nós vamos buscar na localização, né, no Google Maps. E lá a gente encontra. Dificilmente, né, vai errar a localidade, a localização, porque eu tenho um aplicativo que me leva até esse lugar. Então eu não preciso naturalmente de referências, né? Eu já tenho um aplicativo que vai me levar até onde eu quero ir. Como também temos diversos aplicativos que estão facilitando a nossa vida. Queridos, o que eu quero dizer é que essas coisas não são pecado, essas coisas não são problema, essas coisas não estou falando contra nenhuma dessas tecnologias. Pelo contrário, são bênçãos na mão de quem realmente consegue usar como bênção. É bênção para todos nós, não é? Mas eu quero dizer também que nesse tempo de isolamento social, de pandemia, de crise, existe também uma crise espiritual. Uma crise, quero dizer até de maneira mais completa, uma crise espiritual, que as pessoas estão praticamente perdendo as suas identidades. Então é uma crise de identidade espiritual. Ah, mas como isso, pastor? Como isso? A questão é que muitos não têm uma noção clara de quem é Cristo, de quem é Jesus e o que ele fez ou faz por suas vidas. Existem cristãos que estão perdendo a identidade de quem é Jesus e o que ele causou em suas vidas no passado até então. Se já tem pessoas que não sabem quem é Jesus, né? Ao passo que a Bíblia diz que Cristo voltará quando todos ouvirem falar de Jesus, nós temos uma crise de identidade dos que já ouviram falar de Jesus, mas não estão compreendendo as ações de Jesus, os frutos que estão aí de Jesus e também as palavras de Jesus. Eu nunca imaginei que nós poderíamos chegar num tempo em que as pessoas perderiam tanto o foco de Deus. Eu tenho, na minha vivência, pelo menos 24 anos de dedicação ao Senhor. 24 anos de vida com Jesus. Não é? Nasci na igreja, mas isso não quer dizer nada. O que quer dizer é que quando eu entreguei minha vida a Jesus, quando eu me consagrei ao Senhor Jesus, dali para frente é uma nova vida. E eu estou vivendo essa vida desde os 16 anos de idade. Ou seja, pelo menos 24 anos de idade, eu tenho andado com Jesus. Eu tenho 24 anos de idade, na verdade, né? Espiritualmente falando. E eu conheço o meu Cristo. Eu tenho uma identidade espiritual
bem definida. Hoje, nós podemos desafiar muitas pessoas e perguntar: qual é a sua identidade espiritual? Para começar, ela não vai nem saber o que dizer. Agora, uma pessoa que tem um relacionamento íntimo com Jesus, firme, forte, algo que transforma as suas vidas, como tem transformado a minha vida, elas podem responder claramente: a minha identidade é Cristo Jesus. E é muito definido, amados. Hoje nós temos muitas atratividades que têm levado muitas pessoas para longe dos interesses de saber quem é Jesus. Elas não estão muito preocupadas em saber quem é Jesus. Já imaginou, por exemplo, se houvesse um aplicativo para dizer quem é Jesus ou aonde está Jesus? Eu acho que até deve ter. Só que é o que menos é usado. Com certeza. Porque as pessoas querem desenvolver uma espiritualidade a todo custo. Beleza, para quê? Para apaziguar o seu coração, para amenizar a sua dor, a sua aflição, o seu estresse, a sua ansiedade. Elas não estão procurando uma espiritualidade para entender quem é Deus e ter uma identidade relacionada a esse Deus. Elas querem amenizar os seus problemas. E, meus queridos, nós estamos rodeados de diversas formas de distrações que estão impedindo que nós, e as pessoas vejam como estão emocionalmente e, consequentemente, como elas estão vivendo, se elas estão aprisionadas. E existem muitas pessoas que estão vivendo situações de aprisionamento nesse momento, de sofrimento nesse momento. E cada momento que passa se torna mais intenso isso na vida das pessoas. Eu estava ontem falando com um rapaz de uma lanchonete e eu falei para ele, e ele perguntou para mim como é que está a igreja e os cultos, como é que estão sendo, se é presencial ou virtual. E uma coisa que ele perguntou para mim: olha o tamanho da ansiedade desse homem. E a receita da igreja caiu? Eu tenho certeza que eu não respondi para ele de maneira nenhuma. Da maneira como ele me perguntou, Na verdade, eu entendi plenamente por que ele estava perguntando aquilo, mas ele perguntou: as receitas caíram e a frequência vocês estão tendo, e como é que eu estou fazendo virtualmente? E eu falei para ele, olha, as receitas não caíram, as receitas aumentaram. E nós estamos fazendo live através do Facebook e também a mensagem empregada ela é colocada no YouTube. Enfim, expliquei para ele direitinho, mas ele estava extremamente ansioso, porque as vendas dele caíram, porque o comércio dele está quase fechando. Então ele vai naturalmente perguntar, à luz do que ele está vivendo, ele vai perguntar como que está a igreja. E eu falei para ele: a igreja está igual aqui você, não tem presença de ninguém. Nós estamos exclusivamente 100% virtual. Mas eu também pude falar para ele o seguinte, sobre as pessoas que estão dependendo de suas próprias forças, do seu próprio comércio, mas que isso não leva a lugar nenhum. E que Jesus tem dado oportunidade para a gente viver o que Ele quer que a gente viva. E expliquei para ele que o importante não é os recursos, o importante não é a empresa, o importante não é, ele não vai deixar isso como legado, e sim a alma dele estar tranquila e descansada em Deus. E expliquei outras coisas, compartilhei de Jesus para ele, e ele sabe quem sou eu e minha família. Meus queridos, as pessoas estão desesperadas, e elas estão perdendo o foco de tudo e de todos, elas estão perdendo o alvo de suas vidas. E se elas não têm Jesus, se elas não têm a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente, elas estão fadadas a ter um colapso. A gente ouve tanto essa palavra colapso na economia, colapso na política, colapso na saúde, mas as pessoas vão ter colapso mental. Você já viu falar de colapso mental? Colapso mental é pior do que qualquer outro tipo de colapso que possa existir na Terra. Amados, já ouviu falar de colapso no corpo? No coração? Isso é causado por estresse.
Isso é causado por tarefas, muitas tarefas. Isso é causado por muitas ocupações. As pessoas hoje estão se ocupando, até como uma forma de fuga para suas vidas. Elas não querem se responsabilizar por nada, com ninguém, em nenhum tipo de relacionamento, então elas se enfiam no trabalho, elas se enfiam nas atividades, elas fazem. Meu querido, minha querida, você precisa parar. Eu já tenho falado isso diversas vezes, sabe por quê? Porque também comigo, Deus tem falado para mim, para. Para um pouquinho e se concentre na sua identidade. Para um pouquinho e se concentre no qual é o propósito de todas as coisas. Qual é o propósito? Não é? E, amados, isso faz com que as pessoas se percam a esperança de do que possa haver uma possibilidade de mudança, de que possa haver uma possibilidade de transformação. Há uma crise de identidade espiritual, onde as pessoas, sem conhecer o verdadeiro Deus, se lançam em ideologias ou doutrinas que a Bíblia descreve como doutrinas de demônios. Está na Bíblia, veja lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: o Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que pessoas que estão sendo desviadas por palavras bonitas, palavras de esperança, mas que não têm fundo espiritual de Deus. Pessoas que estão sendo seduzidas por doutrinas que aparentemente são bonitas, são boas, mas elas vão afagar, controlar o meu nervoso e o meu estresse, mas não vai transformar minha alma. E meu querido, minha querida, eu preciso que a minha alma seja transformada. Eu preciso que o meu íntimo seja totalmente forjado, seja mudado, para que todas as outras coisas na minha vida venham a ser diferentes. Não dá para eu ter um tratamento de Deus paliativo. Deus não trata ninguém de maneira paliativa. Deus não é placebo. Sabe o que é isso? É um remedinho que engana pessoas. Que ele ou melhor, ele se faz, administrado de uma maneira que as pessoas vão entender, né, que psicologicamente aquilo vai fazer efeito, mas na verdade só tem um pozinho dentro que não tem nada a ver com remédio. Placebo. Né? As Escrituras, elas mencionam que esse tempo iria acontecer como resultado de uma política enganadora, perversa, né? Isso levará muitos a se submeterem a regimes opressores, né? E sutilmente inofensivos. Parece que não, mas as pessoas estão sendo levadas sutilmente para uma direção. E qual a direção? Aonde você é induzido a ficar em casa, aonde você é induzido a não tomar nenhum medicamento, a não ser somente um antigripal, aonde você não há problema nenhum, né? Aonde pessoas estão morrendo por um vírus, mas ao mesmo tempo está havendo cura. Qual a resposta de tudo isso? Qual é a real verdade nisso? Eu não estou defendendo o fato de você sair de casa, mas também não estou afirmando que você tem que ficar em casa. As pessoas que ficam em casa fechadas, realmente enclausuradas, elas não tomam a principal vitamina que todo ser humano precisa, que é o sol. O sol da vida. O sol promove vida nas pessoas. O sol elimina a depressão, para vocês terem uma ideia. E, queridos, eu não estou falando nada aqui que eu não conheça. Eu trabalhei 9 anos com enfermagem. Então eu sei muito bem do que eu estou falando, né? E todas as pessoas profissionais de saúde sabem disso. Mas como eles têm o trabalho deles, como eles recebem para trabalhar, eles não podem falar muitas coisas que são verdadeiras, né? Nós aqui temos o privilégio de poder compartilhar com todos da verdade bíblica. E será que Deus quer que nós fiquemos doentes? Porque se naturalmente você fica doente, você fica dentro, enclausurado, você vai entrar em depressão. Aí você vai tomar remédio para depressão. Aí você vai tomar remédio para eliminar
o inchaço, porque você está inchado de tanto reter líquido, e assim vai, e assim vai. Nós estamos promovendo uma política de saúde pública ou de déficit e destruição pública? Mas enfim, não é o assunto aqui, mas eu quero dizer para você o seguinte: as pessoas estão sendo sutilmente levadas a terem o mínimo, né, de informações, sem terem a mínima ideia de que estão sendo dominados por um sistema mundialmente controlado. Olha o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 e 4. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objetivo de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Uma pessoa, um salvador da pátria, de repente você está todo mundo com medo, perdido, sem nenhuma possibilidade de nada. Aí me aparece uma pessoa aonde vai induzir muitos a desistirem da fé, e aqui no caso é a apostasia, e então vai ser revelado aquele homem, aquele que vai não só dominar uma certa parte das pessoas, como vai induzir o mundo inteiro a ir por um caminho que não é caminho de Deus. Essas coisas estou falando, amados, baseado no que a palavra de Deus diz, não é o que eu acho, não é o que eu penso. Eu creio num Deus que vai voltar. Eu creio num Deus que irá buscar a sua igreja, o seu povo escolhido. Eu creio numa situação de um mundo que vai acabar, aonde nós vamos viver em outra dimensão espiritual, aonde nós vamos estar com o nosso Senhor Jesus, se assim eu o confessar como o único da minha vida, né? E como consequência disso, eu creio na palavra dele, eu creio, por isso nós pregamos no que cremos. A Bíblia diz, e eu já falei isso aqui em alguns momentos, que o texto da Bíblia diz lá em 1 Timóteo 4, 10, se trabalhamos ou lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, naquele que vai nos levar para a eternidade, certo? E o texto da nossa meditação hoje nos mostra que no tempo de Jesus também existia uma crise de identidade espiritual e que o povo estava perdendo a esperança que ouviam, né, e liam a respeito de um Salvador. Eles ouviam sobre o Messias, eles liam sobre o Messias nos profetas. E por conta da opressão causada naquele tempo pelo Império Romano, as influências do seu domínio e também pela influência idólatra dos gregos, naquele tempo era muito forte. Como hoje também as influências são muito fortes, como as influências de hoje, elas são muito mais influências que levam para o poder humano, para o hedonismo, né, que é a busca pelo prazer, que é aquela ideia de antropocêntrica, ou seja, o homem no centro de tudo, né? Isso faz com que as pessoas vão lá na frente do espelho e ficam lá, né, vendo o seu peitoral, vendo como é que está o seu glúteo e tudo mais. E Deus passa batido. Não preciso de Deus agora, não me interesso agora por isso, porque eu sou novo, eu sou jovem, eu sou bonito, eu sou bonita, então eu vou aproveitar minha vida. Beleza. Mas a Bíblia diz, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, invoque-o enquanto ele está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. Meu querido, é tempo de você buscar a Deus. O próprio Jesus tem afirmado isso nas Escrituras, e esse tempo que nós estamos vivendo não é tempo para a gente cuidar do nosso corpo exclusivamente. É bom você cuidar da sua saúde, sim, mas acima de tudo, você buscar cuidar da sua alma, certo? E o texto diz o seguinte, capítulo 16 de Mateus, a partir do verso 13 até o 19. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é. Eles responderam,
Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amados, a gente usa esse texto para diversos ensinamentos da Bíblia, diversos ensinamentos no discipulado, mas nós também podemos e precisamos nos deter nesse texto e saber por que foi dito essas palavras, para quem foi dito e que época era essa que Jesus disse. A região onde Jesus foi era uma região onde era comandada por um homem chamado Filipe. E que lá ele era um tetrarca. O que é tetra? É 4. Ele comandava pelo menos 4 regiões. Eram macro-regiões. Né? E nessas regiões ele era considerado, ele foi subjugado pelo imperador daquele tempo. E ali, por isso que era a região de Cesareia de Filipe. Era toda Cesareia, mas era a região que Filipe comandava. E ali, amados, possivelmente Pedro tinha nascido e convivido por aquela região também. Então Jesus andou muitos lugares. Jesus andou por lugares assim que nós ficamos até assim impressionados, porque hoje nós temos carros. E quando a gente pega uma viagem como daqui em Santa Maria, como daqui em Pelotas, como daqui em Caxias do Sul, é longe, é dispendioso de carro. Imagina Jesus fazendo todo esse trajeto de barco. E em outras cidades, por exemplo, eu vou daqui com a Fátima lá para Sapucaia do Sul, na casa da Anitta, a gente é um trajeto de 35 quilômetros. Jesus fazia isso a pé. Tamanha capacidade que esse homem tinha de caminhar. Né? E ele andava por tudo. O objetivo dele era pregar o evangelho, não era ficar construindo templos. Isso que é o mais legal da parte do nosso Senhor Jesus. Mas ele chegou nessa região e ele quis saber naquela região o que o povo estava dizendo a respeito das notícias que ocorriam dele, dos seus milagres. Né? E os discípulos com ele falaram: olha, Jesus, uns estão falando que tu és Elias, outro o João Batista, que era um profeta da parte de Deus, outros estão falando que tu eras Jeremias. Né? Por que eles se referiam a esses profetas? Porque a maneira como Jesus ensinava, com autoridade e poder, também era similar à maneira como esses homens, que era conhecido por todos, né, os profetas, a maneira como eles ensinavam. Mas não era esses profetas. Pois bem, mas por que está rolando esse papo, né, que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fulano, eu sou ciclano? Era justamente porque a opressão daquele tempo, o governo daquele tempo era romano. E era o poderio romano que deixava o povo totalmente alienado do propósito principal e de uma possibilidade de acreditar num Salvador. Esse tempo não é diferente do tempo de hoje, meus queridos. Não é diferente. Quando Jesus fez isso, quando perguntou sobre isso, bom, eu já sei mais ou menos o que está pegando aí, o que está sendo falado de mim. E vocês que estão andando comigo, quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta foi direcionada aos discípulos. Né? E você, meu querido irmão e irmã, crente em Jesus Cristo, quem você diz que é Jesus? Quem é Jesus para você? A primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui é uma coisa geral, né? Mas que tem a ver também com cada um de nós. O mundo que não reconhece Deus não tem identidade. O mundo que não reconhece Deus ou Jesus não tem identidade. E aí você pode ver o texto. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe,
perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, ele já estava se apresentando como Filho do Homem, aquele que veio de Deus, né? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E aí ele perguntou de maneira mais íntima, mais específica: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Meus queridos, enquanto um mundo que não tem uma referência sobre um Deus, o Deus Salvador, o Deus que transforma, o Deus que muda a história, o Deus que salva, o Deus que regenera, nós precisamos ter uma identidade, nós precisamos ter uma referência. Quem é a referência? Por exemplo, hoje, no Dia dos Pais, quem é a referência hoje? Para muitas pessoas, um pai. Quem é o herói, né? Para muitos, o pai. Quem é aquela pessoa importante para muitos hoje? O pai. Mas por que não dizer que é o Pai eterno, que está acima desse pai, né? Nesse episódio está bem claro uma falta de definição quanto a quem era o Filho do Homem, o Filho de Deus. Jesus sabia que eles teriam essa dificuldade por causa da influência que todas as pessoas daquela região recebiam. A cultura grega, a cultura romana, a idolatria, o secularismo e as riquezas deixavam quase que totalmente independente essas pessoas. Elas ficavam quase que totalmente independentes de um Deus que sustenta todas as coisas. Então, aquele Deus que deu tudo, eles não estavam vendo, eles estavam vendo tudo que eles tinham e que possivelmente a força do seu braço pudesse dar. Nesse contexto, percebe-se que não havia uma clareza a respeito de quanto quem era Jesus. O povo estava vivendo um tempo de muitas transformações. E nós hoje estamos vivendo um tempo de muitas transformações. Na política, na economia, transformações sociais, transformações regionais, né? Onde nós temos indefinições. Amados, um governo estadual com um pensamento e um governo municipal com outro pensamento. Para onde a gente vai desse jeito? Só para ter uma ideia. Então nós precisamos, e aí é onde vem a ideia de uma pessoa para resolver todas essas questões, onde haverá uma pessoa que vai trazer a possível paz para todos esses conflitos. E a Bíblia diz, ela descreve plenamente que nesse tempo, quando disserem paz e segurança, aí é que vem a destruição. Ou seja, o anticristo, ele virá para dominar, ele virá para se declarar, se autodeclarar Deus, e aí as pessoas que não estão firmadas na palavra de Deus, no relacionamento íntimo com Jesus, elas serão seduzidas para esse homem. Isso é sério. Nós precisamos nos preparar hoje, agora, enquanto é tempo, porque virão dias tenebrosos. Virão dias que nós não teremos mais o que fazer. O povo estava vivendo nesse tempo, né, de total transformação e encontrava uma vida aparentemente bem-sucedida. A vida que eles tinham era boa. Então, para que eu vou precisar de um Deus? Para que eu vou procurar um Deus? Para que eu quero saber de um Deus que eu não estou vendo? O meu Deus está aqui no meu bolso, eu tiro, está aqui. O meu Deus está no meu, ali, ó, tá vendo meus automóveis ali? Esses são os meus sustentos. Mas também essa visão os atrapalhava de entender o que realmente importava para suas vidas e qual o plano eterno através de Jesus Cristo. Amados, não é diferente hoje. Muitas pessoas estão atrapalhadas, elas não têm visão de céu. Elas não estão tendo não estão conseguindo se identificar com a vontade de Deus, se identificar com o plano de Deus, se identificar com uma vida espiritual mais excelente do que a que estão vivendo agora. Nós vemos um mundo perdido sem conseguir enxergar o que está acontecendo de fato, né? E que tudo o que tem acontecido não está fora do controle de Deus. Por isso que as pessoas ficam desesperadas.
até os crentes desesperados. Meu querido, eu não estou criticando, debochando. Pelo contrário, com toda autoridade, amor e sinceridade, nós precisamos buscar mais na palavra um fortalecimento. Eu disse semana passada, né, que quer saber de coisas novas, coisas de vida eterna, está aqui na palavra. Nós precisamos nos alimentar do que realmente vale a pena nos alimentar, porque chegarão dias que nós não teremos esse alimento. E aí nós vamos precisar de resistência. Quando há uma visão nebulosa de quem é Deus, não há solução em nenhum lugar, não existe prosperidade. Quando não há uma visão clara de quem é Deus, quando a visão é nebulosa do caminho, você não consegue avançar. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 29, versículo 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. A lei de Deus e a lei dos homens. Feliz é aquele que obedece a Deus. E sabendo quem é Deus, ele vai se submeter à lei dos homens, em obediência, não vai retrucar, não vai brigar, não vai se deter. Pelo contrário, vai obedecer, mas em humildade e submissão ao Pai eterno. Quando as pessoas são ignorantes a respeito do que Deus pensa sobre o nosso mundo e sobre a nossa vida, sucumbimos e somos fracassados em tudo, gente. Quando a gente é ignorante de Deus, nós somos também fracos em todas as outras áreas da nossa vida. Quando não temos Deus, nós somos limitados ao extremo, gente. Quando nós não temos uma noção de quem é Deus para mim, o seu poder sobre a minha vida e sobre a minha família, sobre a minha casa, eu não consigo enxergar dias melhores. Se eu sou um pai, que eu não tenho o Senhor como cobertura da minha vida, como sendo o meu Pai eterno, eu não sei ser pai para os meus filhos. Os meus filhos serão fracos e assim sucessivamente, uma geração fraca e aí vai. É muito sério esse negócio. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 22, 29. Jesus respondeu: o erro de vocês é causado pela sua ignorância das Escrituras e do poder de Deus. Está na Bíblia. Está vendo? Não é eu que estou dizendo. Um segundo ponto que eu vejo aqui nesse texto e que eu gostaria de compartilhar com você é o seguinte: a identidade de quem é Jesus vem de um relacionamento com Ele. A primeira coisa é um povo que, o mundo que não reconhece Deus não tem identidade, por não reconhecer Deus. E a identidade de quem é Jesus vem de um relacionamento com Ele. Olha aqui os versos 16 e 17. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Olha que coisa interessante. Deus revela quem é Ele quando nós o buscamos intimamente. Não é um acaso. Eu preciso provocar esse fluxo de relacionamento. Eu preciso provocar essa linha de pensamento. Eu preciso provocar esse movimento onde eu busco e o Senhor me revela quem realmente Ele é. A Bíblia diz: se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. E serei, como diz a Bíblia, serei achado de vós, diz o Senhor. E a Bíblia diz: clama a mim e eu vou responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e preciosas. Isso tem a ver com relacionamento íntimo. Isso tem a ver com uma busca sem parar de Deus. Sabe aquele tagzinho lá que você recebe nas rodovias, chamado sem parar? Pois bem, você não para no pedágio. Tu já tem um registro ali antecipado e pré-pago. Tu já passa ali sem parar, já é identificado a sua liberação na cancela do pedágio. Significa que quando você tem uma conexão com Jesus, quando você tem um relacionamento íntimo com Jesus, quando você se identifica com Jesus, você tem passagem livre para o céu. E se você tem passagem livre para o céu, qual é o seu limite, meu querido? Aqui na terra. Qual é o seu limite? Tu não tem.
Isso não é uma conotação orgulhosa, arrogante, pedante, mas uma conotação de que, bom, eu não tenho limites para viver, para sonhar, para ser feliz, para buscar o propósito de Deus na minha vida. Eu não tenho barreiras. E se eu tenho barreiras, eu transponho-as, porque o Senhor está comigo. É isso que a Bíblia ensina. A identidade de quem é Jesus vem de um relacionamento com Ele, um relacionamento íntimo. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo. Ele falou quem era Jesus. Você consegue dizer quem é Jesus para você lá do fundo do seu coração? Depois de Jesus saber o que o povo estava dizendo sobre quem era ele pergunta, naturalmente, para os seus discípulos. E a partir disso, meus queridos, Jesus fez isso para ver se eles estavam o quê? Alinhados com o que o povo estava dizendo ou o que tinham recebido como revelação do Senhor. Existe uma situação dessa, meu querido. Hoje, nesse tempo, a igreja de Jesus, o povo de Deus que se reúne para celebrar o nome dele, seja por meio da presencial ou virtual, esse povo precisa ter uma identidade. E essa identidade, ela é do céu ou ela é da terra? É uma identidade onde as pessoas são atraídas porque é algo eterno, ou é uma identidade onde está tudo certo, está tudo bem, estamos todo mundo movimentando, estamos todo mundo misturado e tudo junto e misturado. Mas qual é o propósito dessa vida? Tem um propósito eterno? Não é? Hoje tem crentes muito medrosos de tudo, medrosos de falar quem é o seu Jesus, medrosos por desafiar quem fala da sua fé. Não estou falando de defender Jesus. Jesus não precisa de defensores, de advogados e nada mais. Ele é o nosso advogado. E ele nos absolve para ter uma vida livre. E tendo uma vida livre, eu não posso também deixar que ninguém venha tentar abafar minha vida por eu ser crente. Eu preciso ter coragem. A Bíblia diz que o meu Deus me deu um espírito de coragem, não de covardia. E aonde eu posso chegar diante de Deus e dizer para Ele: Abba, Pai, Paizinho querido, Tu és o meu Paizinho. Está lá em Romanos capítulo 5, verso 19. Meu querido, um entendimento claro de quem é Deus e o que Ele causa nas nossas vidas produz convicção, produz segurança, certeza de que tudo vai passar, somente e exclusivamente a sua palavra vai prevalecer, porque ela é eterna. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 21, versículo 33. O contexto passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Vai passar tudo, meu querido. Esse mundo vai acabar, está aqui, está dizendo. Mas as minhas palavras, ou seja, a Bíblia, as minhas promessas, jamais vão passar. O contexto desse verso aqui, sabe qual é? É o contexto de final dos tempos. Se você abrir lá o capítulo 21 de Lucas, você vai ver tudo o que vai acontecer no final dos tempos. E essa palavra é uma palavra de consolo. É uma palavra de encorajamento. É uma palavra que diz, olha, tudo vai passar, mas as minhas palavras não vão passar. Então, se você estiver retido nas minhas palavras, fique tranquilo. Eu estarei com você, te assegurando de tudo que haverá de acontecer, mas eu te protegerei. E há promessas, viu? Tudo que for tirado de mim e de você, pela consequência desse mundo, Deus vai nos dar de volta. É uma promessa. É uma promessa. Olha o que a Bíblia diz em João, capítulo 6, de 35 a 39. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai não atrair a pessoa a mim. Nesse ponto, muitos de seus discípulos voltaram atrás e o abandonaram. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu. Olha o Simão de novo aqui, né? A terceira vez que a gente vê o Simão respondendo. Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus. Pedro, ele entendeu quem era Jesus. Ele se identificou com Jesus. Ele proferiu e confessou Jesus publicamente. Existem muitos crentes que não têm confessado Jesus nas suas práticas de vida.
Tem muitos crentes que estão enganando-se a si mesmo, achando que uma coisinha, uma live no domingo vai satisfazer. Você se alimenta uma vez por semana? Tem muitos crentes se enganando, achando que quarta-feira e domingo é único, é suficiente. O meu pastor está orando por mim, já deu. O meu pastor está se importando comigo, está ouvindo está orando por mim, está me ligando e deu, está fazendo algumas ligações, videochamadas e está bom para mim. Não está bom não, meu irmão, não está bom. Levanta você aí do sofá, levanta do sofá, vai fazer alguma coisa pela sua alma. Faz alguma coisa pela sua alma, querido. Senão você vai ficar, e eu não quero ver você ficar. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Nós estamos num tempo em que o relacionamento profundo com Jesus irá nos dar resistência para suportar tudo o que está ocorrendo, que tem gerado o quê? Opressão, limitações e de várias áreas. A forte influência do mal na vida das pessoas, gerando toda forma de egoísmo, divisão, parcialidade. Mas também estamos nesse tempo onde, acima de tudo, pode ou poderá nos levar para a eternidade. Você que escolhe. Você escolhe. A identidade de quem é Jesus vem de um relacionamento com Ele. Não vem de frequentar a igreja. E agora, os que não estão frequentando a igreja, como é que fica? Aí vem a desculpa da internet. Mas minha net está caindo toda hora. Para você ficar no Facebook, não cai. Para você ficar no WhatsApp, não cai. Para você ficar em todas as outras redes sociais, não cai. Mas para ter uma live no momento específico de 1h30, está caindo direto. Está ruim demais. É claro que você tem aí também a influência do diabo. Ele vai na sua casa aí e ele entra no meio dos fios e ele fica lá impedindo de passar as ondas, de passar o sinal para você. Isso é lógico. Não se assuste quando eu falo isso, não. Mas você tem que orar e santificar sua casa. Orar e santificar a rede da internet. Mas pode? Claro que pode. Você recebeu o poder de Deus. Você recebeu a influência do céu, não do mundo. E você que sabe se é isso que você quer mesmo ou não. Não pode ser um crente fraco. Senão as pessoas, os seus vizinhos, eles não vão procurar você. Eles não vão te procurar, porque você não tem nada para dar. É isso. E um terceiro ponto aqui que eu vejo nesse texto. Muito mais coisas que eu gostaria de falar, mas eu prefiro continuar aqui. Amados, o texto mostra para mim o seguinte: sob uma identidade divina, o Senhor estabelecerá seu reino. Não existe reino nessa terra, está tudo bagunçado, certo? Se você não tiver uma intimidade com o Senhor Jesus, vai continuar bagunçado, certo? Mas saiba de uma coisa: sob uma identidade divina, o Senhor estabelecerá o seu reino. Não é sobre você, não é sobre mim, não é minhas palavras, não é as lives, não é nada que possa existir. É o Senhor que vai ser o sustento de tudo. Olha o verso 18 e 19. Eu lhe digo que você é Pedro, uma identidade, uma pessoa. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Sabe o que esse texto, esse pedacinho está dizendo? Está dizendo o seguinte: você é uma personalidade, você é uma pessoa, e sobre o que você está dizendo, presta atenção aqui, gente, sobre o que você está dizendo a respeito de mim, que eu sou o Filho de Deus. Pois bem, sobre essa pedra, sobre essa base, eu edificarei a minha igreja. Sobre todas as pessoas que me reconhecem como Senhor, como me reconhecem como Deus Todo-Poderoso, é sobre essa convicção que eu estabelecerei a minha igreja. É maravilha isso. É maravilhoso para nós. Você crente que está me ouvindo, presta atenção em nome de Jesus. Essa palavra é para mim e para você. É sobre as convicções verdadeiras cristãs do céu que nós cremos, que nós acreditamos que Deus estabelecerá o seu reino. Não é sobre um povo duvidoso, um povo fraco, um povo que não quer nada com Deus. É sobre um povo comprometido, um povo que realmente paga o preço, um povo que, como diz na Bíblia, aquele que toma a minha cruz diariamente e segue-me, esse é digno de mim.
que é a questão do negar-se a si mesmo. Aquele que se negar a si mesmo, ele vai receber a coroa da vida. Sabe por que Jesus aponta e fala nesse versículo, capítulo 9, versículo 23 de Lucas, ele fala sobre cruz? Aquele que não toma diariamente sua cruz é aquele que não persevera até a morte. Quem não perseverar até a morte não receberá a vida. Mas aquele que perseverar até a morte, e aí no caso cruz ali, é porque havia muita morte através da cruz. E cruz para eles era o extremo para o judeu, naquele tempo do Império Romano. Amados, aqui o texto está dizendo isso e muito mais. Fala que sobre uma convicção de vida, sobre uma convicção de pensamento, é onde o Senhor Jesus vai estabelecer o seu reinado. Ou seja, tudo indica que é a igreja do Senhor, o povo de Deus, os crentes. Não é qualquer pessoa, você não é qualquer pessoa também, em nome de Jesus. Acredite nisso, Serginho. Acredite nisso. Olha só, Jesus ele está declarando que é baseado numa identidade do céu, que será cumprido o propósito dele no mundo. Um mundo totalmente destruído, um mundo totalmente desequilibrado, um mundo totalmente sem propósito, não tem finalidade. Ele vai estabelecer o seu reino, só que o seu reino será eterno. Não vai ser momentâneo, não vai ser uma coisa que, é aquele lá. E ele já adverte no capítulo 21 aqui de Lucas, ele adverte, não acredite que quando alguém disser que Jesus está ali, ou acolá, acredite que o Filho do Homem e os sinais estão aqui. Você já viu nesses últimos tempos acontecerem sinais nos céus? O céu, de manhã cedo, num determinado horário, no final da tarde, um determinado horário, diferente do que normalmente ele é, a cor. Já viu que os gafanhotos, nuvem de gafanhotos? Na Bíblia, gafanhoto é juízo. Já viu frio, chuvoso? Inverno, calor? Está tudo desconexo. Por quê? Até a natureza já está indicando, sinalizando o final dos tempos. Você está vendo que nesse período de pandemia, famílias estão se desfazendo, pai e mãe matando filhos, filhos abandonando lares, filhos matando pais. Está na Bíblia, gente, está na Bíblia isso. Leia a Bíblia, que você vai saber dessas coisas. É incrível, mas o Senhor está indicando para nós que está acabando o tempo. E você, igreja do Senhor Jesus? E você, crente, está fazendo o quê? Comendo unha. Eu usei um exemplo aqui, que eu vi alguém comendo unha aqui. Está comendo unha, crente? Está dormindo? Você está fazendo o quê para Jesus? Para influenciar? Será que a sua vida, ela está como... você está sofrendo pela morte de alguém que foi embora sem Jesus? Você sofre com isso? Quando ele diz para Pedro que sobre essa pedra edificarei minha igreja, ele estava falando que não é o que eu e você pensamos. Por exemplo, sobre o seu sucesso, Pamela, sobre o seu sucesso, Júnior, sobre o seu trabalho, Maicon, sobre o seu povo, sobre o seu status pessoal. Não é sobre o seu dinheiro, não é sobre a sua vida externa, é sobre o meu povo, é a identificação dele com as coisas do reino, sobre a sua identidade cristã, que eu vou estabelecer o meu reino. Olha a responsabilidade aí. Jesus irá formar o seu povo, a sua igreja. Ele está fazendo isso, ele está formando. Para quê? Para ele vir buscar. E você acha que ele está preparando uma noiva suja? Uma noiva manchada? Uma noiva incrédula? Uma noiva totalmente em descrédito no mundo? Ele quer casar, ele é o noivo. Ele quer casar com uma noiva pura, limpa, que
todo crédito e mérito é do Senhor Jesus. Não há, olha aqui, presta atenção, não há possibilidades do Senhor agir num mundo que não o reconhece como único que tem poder para mudar todo o caos e todo o coração. E a Bíblia nos adverte que o Hades é a influência do inimigo no mundo e que esse inferno, né, em outras versões, o inferno, as portas do inferno não prevalecerão. Essas portas, essas influências malignas, ela é real, mas ela não tem poder sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre o povo de Deus, sobre aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, sobre aqueles que vão até o fim, em fidelidade até a morte. Olha o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 19. Não sabemos que somos, ou melhor, nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio do maligno. Pois bem, então se está sob o poder e o domínio do maligno, então eu sei de quem é esse mundo e por que está bagunçado assim. E por que está uma influência maligna de todos os lados. É somente sobre uma vida totalmente submetida à vontade de Deus é que veremos a sua ação no mundo. Preste atenção nisso. Além disso, o Senhor concede autoridade ao seu povo para ligar ou desligar na terra o que tem a ver com a sua plena vontade. Meu querido, nós temos a autoridade que recebemos das mãos do Senhor Jesus para ligar e desligar de maneira espiritual. O que eu ligar aqui na terra está ligado no céu. Por isso que é muito sério essa vida espiritual, é muito sério essa unção de Deus a cada um de nós. Não é para ficar brincando de qualquer jeito, não é para ficar ungindo todo mundo, não é para ficar orando e botando a mão em todo mundo. Não, tem um critério, o critério da santidade do Senhor, tem o critério da honra a Jesus, tem o critério da obediência a Jesus, tem o critério de uma vida santa diante de Deus e das pessoas, tem um critério de uma vida excelente diante do Pai. Não é à torta e direita as coisas, como o mundo faz. Entendendo que essa iniciativa de ligar e desligar vem do céu. Se vem do céu, é uma autoridade, uma autorização do céu, algo sobrenatural. E que, mesmo que venha do céu, é de lá do céu e não de nenhum de nós, mas as nossas palavras têm muito peso nas decisões relacionadas ao mundo espiritual. Sabe por quê? Porque o que eu ligo aqui, por exemplo, eu amaldiçoo uma pessoa, pronto. Será que eu não estou destruindo a vida dela? E se eu abençoar a vida dela? E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, capítulo 3, que toda sorte de bênçãos espirituais estão sobre a minha vida. Então eu posso abençoar. Deixa eu corrigir, capítulo 1, a partir do versículo 3 de Efésios. E amados, por isso nós vivemos num mundo que nós vivemos nesse mundo suportando tudo o que é determinado pelos nossos governantes, mas nada disso deve mudar a nossa convicção do que cremos. Eu devo viver no mundo, mas eu não posso viver baseado e convicto de que o que o mundo faz e é o melhor para a minha vida. Por quê? A situação de degradação do mundo não deve interferir no que Jesus colocou no meu coração. Jesus colocou no meu coração a eternidade. Se você é crente em Jesus Cristo, Jesus colocou no seu coração a eternidade. E tudo o que tem nesse mundo não tem valor para você. A sua cidadania, a minha cidadania é o céu. Ele é fiel. E a Bíblia diz que ele é fiel e vai cumprir o que iniciou na sua vida. Então ele é fiel e ele vai cumprir o que ele iniciou na história da humanidade. Ele começou. Somente a igreja do Senhor Jesus, guarda isso, hein? Somente a igreja do Senhor Jesus tem poder para mudar o mundo através da proclamação de quem ele é e o poder que ele tem para transformar todas as coisas pelo seu amor. Somente a igreja pode declarar isso. Somente a igreja. Quem é a igreja?
É o povo de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Sem esse pré-requisito, não há convicção de vida eterna. Olha o que a Bíblia diz, e eu termino com esse texto. Se é somente por meio de Jesus, Ele tem também o domínio sobre todas as coisas, e Ele sabe o que Ele diz. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. Você acha que nesse mundo existem planos iguais a esse para você? Você que não tem Jesus Cristo no seu coração, você acha que os planos que você tem e que o mundo mostra são planos eternos para a sua vida? São planos de vida e não de morte? Olhando para sua família, para sua casa, para sua geração, para os seus ascendentes, né? Para todos os que envolvem a sua família. Quais os planos que você tem, que você vê em tudo isso? Quais são os planos que você vê? Se você vê um plano deficitário, você pode ter uma identidade. Como nós começamos, o que todos dizem quem é Jesus? Se você tiver essa resposta do fundo do seu coração, você já vai ter um plano traçado na sua vida. Sabe qual é? Eternidade. Eu não estou aqui para falar diferente disso para você. Eu não estou aqui para mostrar grego e hebraico. Eu estou aqui para proclamar as verdades espirituais para o seu coração, para que a sua alma seja transformada, assim como a minha foi transformada e está sendo transformada diariamente. Meu querido, minha querida, é muito importante que você saiba que palavras não mudam. O que muda é o coração. O que muda é o procedimento. Às vezes as pessoas olham para você e elas analisam a sua vida e elas veem se você realmente está falando a verdade pelo que você está fazendo, não pelo que você está falando. Preste atenção, em nome de Jesus. Quando você estiver sozinho, sozinha, procure perguntar para Deus quem Ele é. E nesse dia, que nem um dia de hoje, dia dos pais, muitos pais foram alegrados, foram abençoados, foram abraçados, foram lembrados. Pergunta para Deus, chega para Deus e fala assim: Senhor, quem é o Senhor? Ele vai te mostrar, Ele vai te falar: eu sou aquele paizão que você está esperando. Eu sou aquele sustentador. Eu sou aquele que não te deixa faltar nada. Eu sou aquele que te protege de todo mal. Eu sou aquele que te projeta para uma casa eterna. Eu sou aquele que sabe o que você está pensando. Eu sou aquele que conhece os seus passos. Eu sou aquele que sabe quantos cabelos você tem na cabeça. Eu sou aquele que sabe o que vai acontecer amanhã quando você levantar para o trabalho. Eu sou aquele que sabe como vai ser o seu dia amanhã, como vai ser a sua noite. Eu sou aquele que vela a sua vida todos os dias. Eu sou aquele que estou direto contigo. Às vezes você nem percebe, você nem sabe. Eu sou aquele que você ignora também muitas vezes, tá? Eu sou aquele que você não consegue ter um tempo para mim. Você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para mim. Mas eu continuo perseverando porque eu sei que você vai olhar para mim. Ele vai te mostrar tudo isso. Peça para Ele. Talvez, você tenha medo de parar e perguntar para Ele quem é Ele, porque Ele vai te revelar coisas grandes e profundas, a ponto de você sentir uma dorzinha. E aí é por conta dessa dorzinha que você não quer ouvir quem é Deus. Mas eu quero dizer para você e fazer um paralelo, hein?
eu prefiro ouvir e sentir uma dorzinha do que passar minha eternidade sentindo dor. Você escolhe. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. E nós temos a plena convicção, Deus, de que nesse tempo em que nós não temos certezas de nada, nós temos limites, nós temos diversas dificuldades levantadas. Ó Deus, que nós sejamos povo do Senhor, corajosos, destemidos, convictos, certos de que vale a pena servir o Senhor até a morte. Vale a pena dedicar nossa vida ao extremo. Se temos que nos gastar, é nos gastar buscando a excelência para Ti, Senhor. E Deus, que o mundo possa ver, que existe um povo que Te ama, existe um povo que paga o preço, existe um povo que não se mixa, e esse povo é chamado povo de Deus. Existe um povo que tem desejo de buscar ainda mais e que pode fazer a diferença nesse mundo tão perdido. Abençoa, Deus, cada uma das pessoas ao qual essa noite participou conosco, esteve conectado. Obrigado, Deus, pela Tua santa palavra, que ela é maravilhosa e não nos deixa sozinhos, não nos deixa vazios. Obrigado, Deus, porque o Senhor conhece o nosso coração. Obrigado, Deus, por cada pessoa que pôde ser abençoada e edificada com essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos conhece e sabe do que precisamos. Essa palavra é uma palavra de encorajamento, uma palavra que vale a pena ouvir. Que nesse mundo que não reconhece o Senhor e não tem uma identidade do céu, possamos dar essa identidade. Que a identidade de Jesus possa ser forjada na vida de muitos crentes que estão enfraquecidos, que estão envergonhados, que estão dormentes. Acorda, Pai. Desperta-os em nome de Jesus. E que essa identidade divina o Senhor venha estabelecer o quanto antes nessa terra. Por isso que dizemos: venha, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. A Tua palavra nos ensina: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Oh Deus, essa oração ensinada pelo nosso Senhor Jesus, ela faz toda a diferença. E ela mostra que Tu és um Pai amoroso, maravilhoso, poderoso, gracioso, que a santidade, a dignidade está em Ti. Reconhecemos a Tua gloriosa e maravilhosa santidade e que o Teu reino é estabelecido aqui na terra quando nós o reconhecemos. Nós Te damos graças por isso. Abençoa a cada pessoa aqui que está conectada, que está nos ouvindo, e as que não estão também, ó Pai. Todas essas que nós temos nos relacionado, todos os nossos irmãos, vizinhos, todos os nossos conhecidos sejam alcançados pelo Teu amor, em ver em nós o Senhor agir. Obrigado pelos milagres. Louvamos o Teu nome por isso. Abençoa-nos, Pai, ao longo dessa noite. Para o início dessa semana, sejamos, ó Deus, encorajados, fortalecidos, animados em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada um aqui e as obras das Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Pai. A minha oração é que você seja grandemente edificado e que essas palavras possam transformar o seu coração e a sua vida, em nome de Jesus.